Nos últimos anos, o número de investidores no Brasil cresceu de uma maneira incrível. Milhões de pessoas migraram de produtos e investimentos péssimos que os bancos ofereciam para a bolsa de valores e produtos muito melhores e mais rentáveis nas corretoras espalhadas pelo país. Eu acredito que esse movimento de evolução dos investidores só tem um rumo, que é o investimento no exterior. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos do porquê você deve investir no exterior, e eu te garanto que até o final do vídeo eu vou te convencer a começar a investir fora, ou se você já investe fora, em aumentar ainda mais a sua posição no exterior. Alguns anos atrás, investir no exterior era privilégio de pouquíssimas pessoas, de investidores que tinham pelo menos algumas centenas de milhares de dólares disponíveis. Mas hoje, graças à tecnologia e ao trabalho incrível que algumas corretoras estão fazendo, qualquer pessoa literalmente consegue abrir uma conta nos Estados Unidos e investir de forma global. E eu digo literalmente porque com apenas $5, isso mesmo, $5, você consegue se tornar sócio das maiores empresas do mundo, de uma maneira muito simples e prática, inclusive com sites, atendimento e suporte em português. Você não precisa nem falar inglês para isso. Mas mesmo com essa grande facilidade, com todos os benefícios de investir no exterior que eu vou comentar com vocês ao longo desse vídeo, muitos investidores no Brasil nem cogitam ter uma posição fora do Brasil, nem cogitam investir globalmente. E eu acredito que o principal motivo por trás dessa decisão, por trás dessa escolha dos investidores, é o que a gente chama de Home Country Bias, em inglês, ou viés de país de origem, em português. E esse viés mostra a tendência que todos nós temos em favorecer empresas e investimentos que estão dentro do país em que nós moramos, no país em que nós vivemos, no país em que nós temos o nosso emprego, a nossa renda e a nossa vida. No caso, na maioria de vocês, o Brasil. E analisando um pouco mais a fundo esse viés, ele explica que as pessoas se sentem mais confortáveis em ter o dinheiro próximo, se sentem mais confortáveis em investir nas empresas que estão mais presentes no seu dia a dia. E eu já vou falar para vocês como isso é um grande erro. E elas acreditam que ao investir nas empresas que estão em seu país, elas correrão menos riscos e aproveitarão melhor as oportunidades que existem. E eu digo que essa crença e que esse viés do país de origem não passa de uma grande ilusão, porque ao excluir outros países, ao se limitar somente ao país que você vive, você prejudica muito a tua diversificação, você abre mão de oportunidades que estão em outras regiões do mundo e você aumenta muito o risco dos seus investimentos, o risco da sua carteira. E isso é válido principalmente para quem mora no Brasil. A maioria de vocês me assistindo aqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas a soma de todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira não chega nem a metade do valor de mercado da Apple, uma única empresa americana. Então todas as empresas, Itaú, WEG, Magazine Luiza, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Santander e todas as outras empresas de todos os outros setores listadas na Bolsa Brasileira não chegam a metade do valor da Apple, uma única empresa negociada aqui nos Estados Unidos. E se a gente for somar esse valor de todas as empresas negociadas no Brasil, ele não passa de 1% do valor total de todas as empresas negociadas no mundo. Então, se você se limita somente a investir no Brasil, você está se limitando a somente 1% das oportunidades que existem no mundo e abrindo mão dos 99% restantes fora do Brasil. Então, realmente, não faz o menor sentido criar essa limitação nos seus investimentos. E agora, como o próprio título do vídeo diz, vamos aos 5 principais motivos do porquê você deve investir no exterior o quanto antes. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro e para ele entregar esse vídeo para outras pessoas. E o primeiro motivo do porquê você deve investir no exterior o quanto antes é a diversificação global de verdade. Como eu acabei de falar, o Brasil não representa nem 1% do mercado de renda variável global. Então, ao investir somente no Brasil, você abre mão de 99% das empresas negociadas em bolsa em todo o resto do mundo. E não me entendam mal, pode ser sim que existam ótimas oportunidades dentro do Brasil, pode ser que existam ótimas empresas dentro do Brasil, mas por que se limitar somente a uma parcela praticamente insignificante dos investimentos globais, quando você pode acessar todo o resto? O segundo motivo, que por si só já seria suficiente para te convencer a investir fora do Brasil, é a proteção contra o risco Brasil, principalmente o risco político. Ano que vem, a gente vai ter as eleições presidenciais no Brasil e a gente já está percebendo a grande polarização, o grande risco, as grandes incertezas em volta dessa eleição. E sabe quanto os grandes mercados e as grandes economias globais são afetados pelo andamento e pelo resultado dessas eleições que tanto preocupam nós brasileiros? Praticamente nada. Os grandes investidores nem olham, ou se olham muito pouco para o que está acontecendo na política brasileira. Então investir no exterior
Tirar o seu dinheiro do Brasil te libera de todo esse risco, de toda essa tensão, de toda essa incerteza política que não é de hoje, que acontece no Brasil há décadas e décadas. E fora o risco político, que por si só já é suficiente para te convencer a investir fora, nós temos também o risco tributário, o risco jurídico, o risco econômico, o risco cambial e tantos outros riscos que o Brasil oferece para quem tem dinheiro investido nele. Segundo um estudo da TMF Group, o Brasil é um dos países mais complexos do mundo para fazer negócio e apenas o seu código tributário tem mais do que 40 mil páginas. Isso é um pesadelo para qualquer empreendedor, para qualquer empresa e, consequentemente, para qualquer investidor envolvido em tudo isso. Um terceiro motivo do porquê você deve investir no exterior é a maior isenção de impostos. Nós estamos, nesse momento, prestes a aprovar uma reforma tributária no Brasil que talvez mude alguns detalhes dessas isenções e dessas regras. Então, eu sempre aconselho que você consulte um contador, um advogado tributarista, um especialista da área que possa te auxiliar em relação aos impostos. Mas até agora, e muito provavelmente depois da reforma tributária, existe uma isenção de R$20 mil por mês na venda de ações brasileiras, caso você tenha algum tipo de lucro. Então você não precisa pagar impostos sobre o lucro de uma venda de menos do que R$20 mil em ações brasileiras. Já ao investir no exterior, esse limite de isenção sobe para R$35 mil e não engloba apenas as ações, engloba também os ETFs e os REITs, que são investimentos em imóveis através da Bolsa de Valores americana. Então, no longo prazo, principalmente em posições com muito lucro, que é o nosso objetivo nos investimentos, vocês vão pagar muito menos impostos investindo no exterior. E aí tem gente que diz que os impostos sobre os dividendos, por exemplo, que são cobrados em investimentos no exterior, são muito piores do que no Brasil. Mas justamente durante essa reforma tributária que eu acabei de comentar, eles estão propondo tributar também os dividendos dentro do Brasil. Então essa diferença, que não fazia tanta diferença assim na prática, vai fazer menos ainda. E é mais uma vantagem para investir no exterior. E falando sobre impostos, tem outro argumento que as pessoas que são contra investir no exterior usam, que é o imposto de herança americano. Muita gente fala que se você investir nos Estados Unidos, você vai ter que pagar até 40% de imposto de herança. E isso não passa de um grande mito. Primeiro, que existe uma isenção de até $60 mil nesse imposto, então se você tem menos do que $60 mil, você não precisa pagar ele. E segundo, que se você tem mais do que $60 mil, existem diversas formas de você evitar completamente esse imposto, de você não pagar absolutamente nada. Eu costumo dizer que só paga imposto de herança americano quem quer. Se você tem um planejamento, você nunca vai pagar esse imposto. E se você tem interesse sobre esse assunto, se você quer saber mais sobre como evitar o imposto de herança americano, me conta aqui embaixo e já se inscreve no canal, porque eu pretendo gravar um vídeo falando justamente sobre isso nas próximas semanas. E voltando para a nossa lista de motivos do porquê você tem que investir fora do Brasil quanto antes, é o acesso às melhores empresas do mundo. Considerar uma empresa como o melhor do mundo ou uma das melhores do mundo é algo um tanto quanto subjetivo, mas da ótica do investidor, empresas que têm altos lucros, grandes vantagens competitivas, estão presentes na vida de todos nós e têm boas rentabilidades e boas expectativas de rentabilidade podem ser consideradas ótimas empresas. E é justamente essas empresas que a gente acessa ao investir globalmente. Sem falar que ao investir no exterior, você pode se tornar sócio de empresas que estão presentes no nosso dia a dia. Agora, por exemplo, você está assistindo esse vídeo no YouTube. O YouTube é uma empresa do Google e o Google faturou mais do que $181 bilhões somente em 2020, apenas com aquelas propagandas que passam aqui no YouTube, que passam em outros sites do Google e que tanto enchem o nosso saco quando a gente está tentando assistir esses vídeos aqui dentro. Para ser mais exato, o faturamento do Google em 2020 com propagandas foi de $181,69 bilhões. E você, como sócio da empresa, poderia ter parte desse lucro também. Fora isso, você deve estar assistindo esse vídeo no seu celular, da Apple ou da Samsung, ou então no seu computador, também da Apple ou da Microsoft ou da HP ou da Dell, todas elas empresas negociadas nos Estados Unidos, empresas disponíveis para investidores que têm o seu dinheiro investido globalmente. Você também vai compartilhar esse vídeo no seu grupo de amigos do WhatsApp, que é uma empresa do Facebook. Ou então vai lá me seguir no Instagram, Investidor Sem Fronteiras, onde eu respondo vocês todos os dias. E o Instagram também é uma empresa do Facebook que dá lucros bilionários aos seus acionistas todos os anos. E depois de compartilhar esse vídeo, você vai jantar na sua casa e vai tomar uma Coca, uma Sprite, uma Fanta, ou se você for o Cristiano Ronaldo, uma água da Dasani, que são todas marcas da Coca-Cola, empresa negociada nos Estados Unidos. E depois de sobremesa, você vai comer um Kit Kat e tomar um Nespresso, se bem que tomar café antes de dormir não é uma coisa muito boa, né? Mas enfim, são ambas empresas da Nestlé, empresa suíça negociada na Bolsa da Suíça e disponível para investidores globais.
Enfim, você entendeu o ponto. Empresas presentes no nosso dia a dia com lucros multibilionários ano após ano e trazendo esses lucros para os seus acionistas, e você pode se tornar um acionista dessas empresas, direto ou indiretamente, investindo globalmente. E o quinto e outro ótimo motivo para você investir no exterior é o acesso que você tem a moedas fortes, seja ela o dólar, o euro, o franco suíço, o iene japonês e tantas outras moedas fortes que a gente tem no mundo. Muita gente diz que não se deve investir no exterior agora porque o dólar está caro. E quer saber uma verdade? Para essas pessoas o dólar sempre vai estar caro. Esteja ele a 5, a 5,30, a 4,50. Eu escutava gente falando que o dólar estava caro a 3,15 alguns anos atrás, ou a 3,80, esperando o dólar voltar para 3,60 para investir no exterior. Imagina o tamanho do arrependimento dessas pessoas. E eu digo que o dólar sempre estará caro na ótica do Brasil, comparando com o real, porque um dos principais fatores que influencia o preço de uma moeda é a inflação do seu país. E eu te convido a pesquisar como que está a inflação do Brasil e como que está a inflação de países como Estados Unidos e países da União Europeia, por exemplo. E você vê que a inflação histórica brasileira é muito, mas muito maior do que a inflação nesses países desenvolvidos. Então é normal que a moeda brasileira, o real brasileiro, se desvalorize cada vez mais com o tempo. É muito mais fácil que a gente chegue a R$10 o dólar daqui 10 anos do que a gente volte a 1,50 o dólar, como a gente tinha lá em 2011. E é por isso que eu repito uma frase que os meus seguidores já estão cansados de escutar lá no Instagram, que dólar caro é aquele que você não tem. Pode ser que no curto prazo, que daqui 1 ano, que daqui 2 anos, o dólar esteja valendo menos, o real tenha se apreciado no curto prazo ou até no médio prazo. Esses movimentos, eles são aleatórios, mas por causa da inflação e tantos outros motivos, como o diferencial das taxas de juros, risco político, risco econômico, demanda pela moeda global, tudo isso afeta negativamente o real. E eu não vejo sentido em você investir para o longo prazo, em você investir para décadas no futuro, para sua aposentadoria, numa moeda que é quase certeza que valerá menos lá na frente. E quando eu falo em investir em dólares, não é comprar o dólar, comprar a moeda dólar, e sim comprar ativos que são precificados em dólar. Boas empresas, bons ETFs, bons REITs e até mesmo criptomoedas, que são ativos precificados numa moeda muito mais forte do que a moeda brasileira, o real. E depois de todos esses motivos que eu trouxe para vocês, e eu espero já ter convencido vocês a aumentar a posição de investimentos no exterior, ou pelo menos começar a investir no exterior o quanto antes, a próxima pergunta que eu sempre recebo é: Daniel, quanto eu invisto no exterior? E eu costumo responder que se eu morasse no Brasil, eu teria pelo menos 90% do meu patrimônio fora do Brasil, investidos no exterior, e teria 10% no Brasil. Atualmente, como eu moro nos Estados Unidos, eu tenho apenas 2% da minha carteira atrelada à economia brasileira, em empresas brasileiras e atrelada ao real brasileiro. E aí muita gente diz: nossa, Daniel, mas só 10% no Brasil? Eu acho muito pouco. E aí eu faço uma comparação ao que o Brasil significa no mercado global, de apenas 1%. E aí os 10% não parecem tão pouco assim. E lembrando que tudo isso é para investimentos de longo prazo, investimentos de pelo menos uns 4, 5, 6 anos, sendo que eu considero longo prazo acima de 10 anos. Para investimentos de curto prazo, para dinheiro que você vai precisar nos próximos meses ou daqui a alguns poucos anos, aí sim, grande parte desses seus investimentos de curto prazo devem estar no seu país. No caso, se você está no Brasil, investimentos no Brasil, na moeda que esse dinheiro será usado no curto prazo. E sobre esse tema, sobre investimentos no exterior que eu tanto defendo e que eu tanto acredito, tem muita, mas muita coisa ainda a ser dita. A gente ainda vai falar sobre melhores corretoras, sobre impostos, sobre custos, sobre melhores investimentos, sobre como você pode se tornar um investidor global da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e fica atento para os próximos vídeos que eu te garanto que se você ficar aqui, você vai se tornar um investidor global, ter resultados muito melhores no longo prazo, com muito mais tranquilidade. E se você ficou com alguma dúvida ou se você tem algum comentário a adicionar nesse nosso vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.